Vamos dar início à leitura. O Espírito Santo de Deus, parte 22. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19 está escrito: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Nessa passagem bíblica, o apóstolo Paulo adverte contra a embriaguez com vinho, que pode levar a comportamentos pecaminosos e contenciosos. Ele incentiva os crentes, ao invés disso, a se encherem do Espírito Santo. Isso significa estar constantemente cheios do Espírito, buscando direção e capacitação divina em tudo o que fazemos. Paulo também enfatiza a importância de nos envolvermos em comunhão e adoração com os outros crentes. Ele menciona 3 formas específicas de expressar essa adoração: salmos, hinos e cânticos espirituais. Os salmos referem-se aos salmos do Antigo Testamento, que eram poesia e canções de adoração a Deus. Os hinos são canções de louvor mais específicas e focadas em Deus. Os cânticos espirituais são músicas ou canções inspiradas pelo Espírito Santo, que nos levam a uma maior intimidade com Deus. Então aqui nós observamos o apóstolo Paulo orientando as pessoas a não buscar coisas erradas, procurar se encher do Espírito. Aqui ele usa o exemplo do vinho: não vos embriagueis com vinho. É como você encontrar pessoas que falam: mas beber, pastor, é pecado? Lógico que beber não é certo, porque a bebida, ela muda, ela tira você do seu estado normal. O pior alcoólatra, ele começou com uma dose, e a primeira vez que ele bebeu, ele fez careta, ele não gostou, e tornou-se o pior alcoólatra. Então a Bíblia deixa bem claro: não se embriague com vinho, ou seja, não busque as coisas que fazem com que você saia do seu estado natural. E aconselha você buscar ser cheio do Espírito Santo. No finalzinho do versículo deixa bem claro: salmodiando ao Senhor no vosso coração. Olha aqui, Deus, ele está de olho em nossos corações, o que tem dentro dos nossos corações. A Bíblia fala em Mateus capítulo 12 que a boca fala do que o coração está cheio. Então o que é que tem dentro dos nossos corações? Nós não podemos guardar nos nossos corações adultério, prostituição, infidelidade, pecados. Em nossos corações precisa estar guardado a palavra de Deus. E se enchendo do Espírito Santo, você começa, de uma certa forma, a evitar muitos problemas da sua vida. Você começa a ter mais sabedoria para resolver os problemas da sua vida. Dando sequência: ser cheio do Espírito Santo não significa que você está livre de problemas. No entanto, diante dos problemas, você terá uma sabedoria divina para resolver. Para todo problema, existe uma solução. Para todo problema, existe uma solução. O problema de muita gente, por estarem vazias do Espírito Santo, querem resolver seus problemas usando a ferramenta errada. Deixa eu citar aqui um exemplo. Você está vendo essa parede aqui? Tem um painel. Digamos que eu chego para você e falo: olha, você, quando for embora hoje para a sua casa, você primeiramente terá que fazer uma porta aqui nesse painel para sair. Você não pode sair pela frente, certo? Só um exemplo. E aí eu falo para você: olha, agora é exatamente 9 horas da manhã, você consegue fazer essa porta para você sair até meio-dia? Você vai falar: facilmente, pastor. Aí eu entrego para você a ferramenta para fazer essa porta. Só que eu entrego para você uma colher de sopa. Então essa colher, você vai ter que fazer uma porta nessa parede para sair. Você vai conseguir até meio-dia? Não vai. Por quê?
porque você está usando a ferramenta errada. Mas se eu entregar para você uma marreta, 5 quilos, facilmente você vai fazer essa porta, esse buraco para você passar. Quando você é cheio do Espírito Santo, você não está ausente de problemas. Mas quando surge um problema, você sabe qual a ferramenta certa usar para resolver aquele problema. Quando você está vazio do Espírito Santo, quando surge um problema, você usa a ferramenta errada. É por isso que é comum você encontrar crentes que ele passam pela vida falando que estão na prova. E se você analisar, se o pastor ficar 10 anos na igreja, é 10 anos na mesma prova. Então o que acontece? É porque aquela pessoa, ela está usando a ferramenta errada. Por estar vazia do Espírito Santo, não sabe como resolver aquele problema. A maioria dos problemas que nós enfrentamos não tem nada a ver com o mundo espiritual. Uma grande parte dos problemas que nós enfrentamos são problemas do dia a dia. E você, com a ferramenta certa, você sabe como resolver. Um exemplo: marido e mulher começam a brigar. Qual é a ferramenta para cessar a briga? Ficar calado. Os dois ficaram calados e o barulho dos gritos continuaram? Não. Então qual é a ferramenta? Ficar calado. Só que eu vou usar qual ferramenta para tentar resolver aquele problema? Brigar mais ainda. Então estou usando a ferramenta errada. O problema das pessoas é que sempre utilizam a ferramenta errada. Aí espiritualizam, aí culpa o diabo, é o diabo que está fazendo sua boca falar. Pastor, eu fico calado e do nada minha boca está aberta e está falando. Não, é você. Então até quando o povo vai atribuir a Satanás um problema que elas têm, que elas precisam mudar? E isso tem muito a ver com a criação. Tem muito a ver com a criação. Quando era criança fazia tudo que queria, foi crescendo, entrou na pré-adolescência, fazia tudo que queria, retrucava pai e mãe. Então assim, chegou numa fase de 30, 40 anos, quando entra num casamento, lógico que vai querer ter aquele mesmo comportamento de criança. Não aceitar ser contrariado, tem que ser tudo do meu jeito, eu não aceito isso, eu não levo desaforo, e tudo eu vou brigar. É só um comportamento que vem desde criança. Só isso, que reflete na fase adulta. E qual é a forma certa de resolver esse problema? Aí você tem que estar cheio do Espírito Santo para saber, olha, eu preciso mudar, meu comportamento precisa ser diferente, eu preciso ter uma postura diferente. É o casado que quer ter uma vida de solteiro. É o diabo, pastor. Não é o diabo. É a pessoa que entendeu errado, ela aprendeu errado. Ela tem que entender que quando ela casa, ela já não é mais uma pessoa solteira, então ela tem responsabilidade de casado. Não dá para ser casado com responsabilidade de adolescente. Então não amadureceu a mente. Não adianta espiritualizar. E como é que eu vou resolver esse problema? Eu preciso assumir a minha função de casado, o meu papel de casado. Eu não sou mais um homem solteiro. Eu não sou mais uma mulher solteira. Eu não posso mais fazer da minha vida o que eu quero, do jeito que eu quero, no horário que eu quero. Não, agora eu tenho uma metade. Eu tenho prestações de conta para fazer em casa. Não, eu não aceito prestar conta da minha vida. Não amadureceu, não estava preparada para casamento. O casamento desanda e não é espiritual. É um problema comportamental, a pessoa que não amadureceu. Então ela precisa entender, opa, se eu não quero perder o casamento, se eu quero ser feliz no casamento, qual é a forma certa? Quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, você pode ter certeza, ela não gera problema para ninguém. Só que ela está gabaritada, preparada, revestida de autoridade para resolver problemas que vêm até ela. Ela vai dar a direção, é isso, 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 isso. Agora, se a pessoa não quiser fazer o que é certo, ela tem a opção de continuar no erro. Deus deu essa opção da pessoa continuar no erro. Continuando. O erro de muitas pessoas é que, por estarem vazias do Espírito Santo, procuram resolver seus problemas da forma errada, o que acaba gerando problemas maiores. Na Bíblia Sagrada encontramos muitos relatos de pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. Vejamos Atos capítulo 13, versículo 52. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A alegria mencionada aqui é uma alegria profunda e genuína que vem do Espírito Santo.
não depende das circunstâncias externas. É uma alegria que transcende as dificuldades e desafios que os discípulos estavam enfrentando, que enfrentavam em seu ministério. Além disso, estar cheio do Espírito Santo significa ter a presença e o poder do Espírito de Deus atuando em sua vida. Aqui você observa, no início do versículo fala, os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. A Bíblia faz questão de mostrar que eles estavam cheios do Espírito Santo. E eles tinham dentro deles uma alegria. Então você cheio do Espírito Santo, você pode passar por problemas, adversidades, tribulações, mas você tem alegria. Porque essa alegria brota dentro de você, como o oxigênio. Por mais luta que você esteja passando, por mais batalha que você esteja enfrentando, você não para de respirar. Seu pulmão não para de funcionar. Você continua respirando. Você tem um prazer de respirar o oxigênio. É 24 horas. Você dormindo, você está respirando. Você está acordado, você está respirando. Quando você é cheio do Espírito Santo, dentro de você brota uma alegria. Dentro de você brota uma paz. Por quê? Porque você sabe que Deus está contigo. Você sabe que a sua vida aqui é passageira. Por mais que você passe por perdas aqui, o que Deus tem guardado para você após a sua morte é infinitamente maior e melhor. Então você tem paz, você descansa. A sua alegria não está em um casamento, porque se o seu casamento se desfizer, você vai continuar alegre com Deus. A sua alegria não está em uma porta de emprego, porque se você perder a porta de emprego, você vai continuar alegre com o seu Deus. A sua alegria não está porque a sua geladeira está cheia, você tem fartura dentro de casa. A sua alegria está porque você tem Deus, e mesmo a sua geladeira vazia, e você enfrentando uma escassez, dentro de você brota essa paz e essa alegria. Por isso é importante estar cheio do Espírito Santo. Continuando. Atos capítulo 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciões de Israel. Nesse versículo, Pedro está se dirigindo aos principais do povo e aos anciões de Israel. Ele está cheio do Espírito Santo. O que significa que ele está sendo guiado e capacitado pelo Espírito Santo de Deus para falar com autoridade e soberania. Pedro está prestes a compartilhar uma mensagem poderosa com essas pessoas, e a frase inicial demonstra a sua confiança e entrega ao Espírito Santo. Olha o que está falando aqui. E Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. Poderia simplesmente estar escrito: e Pedro lhes disse, mas a Bíblia fez questão de mostrar que ele estava cheio do Espírito Santo. Romanos capítulo 12, versículo 11. Não sejais vagarosos no cuidado, sejam fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Esta passagem bíblica nos lembra a importância de sermos diligentes e responsáveis em nossas obrigações e deveres. Devemos evitar a negligência e a preguiça. Em vez disso, devemos ser dedicados e comprometidos em tudo o que fazemos. Isso inclui servir ao Senhor com fervor e empenho, buscando agradá-lo em todas as nossas ações. Portanto, essa exortação nos desafia a sermos pessoas responsáveis e comprometidas, tanto em nossas tarefas cotidianas como em nosso relacionamento com Deus. Aqui deixa bem claro: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito. E o que é fervor no Espírito? Tem nada a ver com barulho, grito, pula, rodopiar. Sabe uma coisa que eu tenho observado na trajetória dos anos e da vida? Aquelas pessoas que mais fazem barulho, que mais querem mostrar que são de Deus, são as pessoas mais difíceis de lidar. São as pessoas mais barraqueiras, mais encrenqueiras. Elas têm a mania de mostrar muita espiritualidade.
Então a pessoa tem que ter esse cuidado. Quando falar que ser fervoroso do Espírito, não tem nada a ver com grito, barulho, rodar, cair no chão, levantar. Eu não estou aqui criticando ministério nenhum. Cada ministério tem sua forma de conduzir, tem sua forma de atuar. Quem se sente bem em fazer isso, amém. Eu respeito. Só que ser fervoroso no Espírito, irmão, significa uma coisa: você jamais vai enganar alguém. Você jamais vai passar uma pessoa para trás. Você não vai mentir. Você não vai caluniar. Você nunca vai se apropriar de algo ilícito. Você nunca vai comprar algo para você ter, sabendo que você não tem com o que pagar. Uma pessoa fervorosa do Espírito, eu estava até citando hoje um exemplo. Digamos que eu tenho um carro para vender. E esse carro tem um defeito, que eu já detectei esse defeito. E eu quero me desfazer desse carro por causa desse defeito. Uma pessoa fervorosa do Espírito, ela pode até vender esse carro, mas sinalizando para quem vai comprar: rapaz, eu estou vendendo, mas esse carro tem um defeito assim. Digamos que eu coloco o gás no ar-condicionado, eu sei que aquele defeito eu vou gastar uns 3 mil reais para consertar. Mas se eu colocar o gás, ele consegue andar 3 meses tranquilo, depois 3 meses dá o defeito. Eu já sei, já detectei, conheço o tempo e tudo. Aí eu quero me desfazer desse carro, vou lá, coloco o gás. Aí eu vou vender para alguém, o cara vai lá, testa, está tudo ok. Se eu sou fervoroso do Espírito, eu sinalizo para ele o problema. Rapaz, é o seguinte, ó, eu estou vendendo esse carro, só que esse carro está bom, como você está vendo, o ar está funcionando, só que ele está com defeito. Coloca gás, com 3 meses dá problema. Então você precisa levar num local especializado para resolver. Uma pessoa fervorosa do Espírito jamais vai vender calado. Jamais vai ficar calado. Por quê? Porque sabe que está enganando alguém, está mentindo, falando que está ok, sem estar ok. O fervoroso do Espírito não faz perigo ele ter uma coisa, como muito crente faz. Vai na bemol, compra sabendo que não vai pagar. E não vê a hora o nome ser limpo para comprar de novo e não pagar de novo. E se for dentro da igreja, roda, pula, grita, salta, dá cambalhota, que chama, né? Planta bananeira. Vazios do Espírito Santo. Uma pessoa fervorosa, ela não vai dar o mau exemplo para ninguém. Uma pessoa fervorosa, ela sabe quando ela tiver, Deus está de olho nela. E ela tem um temor de escandalizar, porque ela sabe que não é só Deus que está de olho nela. Ela sabe que Deus, além de Deus, tem um homem também que conhece. Você nunca, onde você for, se você pegar um carro agora, for para qualquer bairro dentro de Manaus, alguém lá vai te conhecer. Quando eu comecei a seguir a Deus, para me mostrar a seriedade que era, eu passei algumas experiências para Deus me ensinando: Elton, aonde você estiver, tem alguém te vendo, tem alguém que te conhece. E é verdade. Eu lembro que há muitos anos atrás, eu ainda não fazia obra dentro da igreja. Eu saí do Ceará, de São Paulo, para ir para o Ceará, naquela época de ônibus. E aí eu peguei o ônibus, dentro do ônibus comecei a conversar com um cara lá dentro, bater papo, fez um pouco de amizade, aquele bate-papo, beleza. Cheguei no Ceará, eu ia ficar uma quantidade de dias, não recordo a quantidade, só que lá eu resolvi antecipar minha passagem. Digamos que era para ficar 20 dias, eu resolvi ficar só 15, eu não lembro a quantidade mais. Eu antecipei a passagem. Quando eu entro dentro do ônibus, quem está dentro do ônibus? Aquele mesmo cara que eu conheci, e nós fomos batendo papo no caminho. Rapaz, estou voltando para São Paulo, tal, eu antecipei minha passagem e tal. Ok, aí batemos papo, chegou em São Paulo na rodoviária, ele foi para o canto dele, eu fui para o meu. Tempos depois, eu andando dentro de São Paulo, as ruas movimentadas, lotado de gente assim, eu andando, tumbado de frente com uma pessoa. Quem era? Ele. Rapaz, tu estava me seguindo, né? Se cumprimentamos, pronto. Mas o que Deus estava querendo mostrar? Onde você for, tem alguém que te conhece. Qual é a possibilidade disso acontecer? É mais fácil ganhar na loteria do que isso acontecer. Eu tenho meu carrinho, né? Meu Astra. E nós sabemos que o Astra ele não está mais em linha, há muitos anos saiu de linha, já virou uma relíquia. E às vezes eu paro num semáforo,
Quem para de um lado? Um astro igual ao meu. Qual a possibilidade disso acontecer? Muito pequena. O que Deus está querendo ensinar? Ceará, não esqueça, aonde você estiver, tem alguém que te conhece. Então o crente que às vezes está entrando no motel, acha que ninguém conhece, quem está de olho nas câmeras te conhece, que trabalha lá dentro. Está entrando no motel para fazer coisa errada, acha que ninguém conhece. A pessoa que abastece o frigobar, a pessoa que limpa as camas, te conhece. Então a pessoa, não, eu estou indo para longe, não importa, onde você for, tem alguém que te conhece. E uma pessoa fervorosa do Espírito, ela sabe que se ela errar, ela pode escandalizar. E o escandalizar os pequeninos, quem é os pequeninos não é só criança não. A pessoa que está começando na fé é um pequenino. É tão grave, tão sério, que Cristo falou seria melhor que amarrasse ali uma corda, um peso, e lançasse ao rio, lançasse nas águas, no mar. Aqui Deus não está incentivando ninguém a se matar, porque Deus ele é contra o suicídio. O suicídio compromete a tua salvação. Mas é tão grave o ponto de você escandalizar alguém, que ele chega até a falar nessa linguagem dura. Seria melhor que você se matasse, do que você envergonhar, você escandalizasse alguém. Então quando você fala assim, eu sou crente, eu sou crente, opa, cuidado com essa frase. Agora você tem um peso, uma responsabilidade. Agora você tem que zelar isso. Por que nós encontramos tantos escândalos? Pessoas vazias do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo não escandaliza. Não estou falando em ser perfeito, porque perfeito só Deus. Mas as falhas são mínimas, são menores. Pense nisso. No próximo domingo daremos continuidade falando sobre o Espírito Santo. Feche os olhos, por favor. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Venha, meu Deus, alcançar cada pessoa com o teu poder, tua graça e a tua unção. Derrama da tua virtude, meu Deus, sobre todos. É o que eu te peço, Pai, em o nome de Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. E você que crê, aplauda o Senhor Jesus Cristo bem forte, que Ele merece.